All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, meu nome é André Antunes. Vamos dar início ao webinar de orçamentação automatizada orientada para construtores. Esta apresentação será feita do ponto de vista do construtor, ou neste caso pretende-se apresentar o Arquimedes, ou seja, ou como o Arquimedes pode ser utilizado numa primeira fase para a elaboração de propostas e numa segunda fase para o acompanhamento da obra em si. O Arquimedes pode ser utilizado para a elaboração de propostas de diversas formas. No entanto, durante esta apresentação, pretende-se importar um mapa de quantidades elaborado em Excel, que iremos fazer então aqui, determinar os custos envolvidos para a execução da obra, indicar as margens de lucro pretendidas, no caso depois do orçamento de venda, e gerar os documentos necessários para apresentar a proposta. Esta obra, para todos os efeitos, vai ser muito simples. Basicamente é a execução do muro de suporte de terras. Não será proveitoso fazer um exemplo muito grande porque os passos serão depois repetitivos. É só seguir mais ou menos esta ordem que irei apresentar. Eu neste momento estou aqui no Arquimedes. Eu vou começar por criar uma obra, clicando aqui nesta páginazinha em branco. O programa vai-nos dar então as opções para a criação de uma obra nova. O que nós vamos criar efetivamente será um orçamento, de referir que dentro do Arquimedes nós podemos ter um ou vários bancos de preços. Pronto, a CIP já desenvolve o gerador de preços, que é um banco de preços parametrizável, que já devem conhecer, em que pode ser utilizado, principalmente isto para quem já faz orçamento, certamente o gerador de preços, isto porque cada empresa terá depois o valor dos seus trabalhos já um pouco estabelecidos, que tem a ver então com o que a empresa já estará habituada a fazer, mas de qualquer forma o gerador de preços permite ter sempre, ou permite ser sempre uma boa hipótese para consultarem custos de trabalhos que uma determinada empresa não está habituada a fazer. Claro está que há sempre adaptações que depois podem ser feitas nos preços relativamente aos custos, e relativamente aos custos nós não podemos fazer essas alterações no gerador de preços, não? Porque basicamente é uma base de consulta. Podemos importar um preço para um orçamento, fazer a adaptação necessária desse preço composto no próprio orçamento e depois, porventura, arrastar esse preço composto já alterado para as condições que a empresa pratica para um banco de preços que existirá depois como um novo ou outro banco de preços a poder ser utilizado pelo Arquimedes. A criação do banco de preços, isso depois é feito exatamente da mesma forma como criam um orçamento. É exatamente a mesma coisa. A única diferença é quando fazem ali mais, criam aqui um banco de preços. Eu vou criar então aqui um orçamento. Estas são as opções que nós temos para a criação da obra. Aqui é a diretoria onde nós vamos querer gravar a obra. Qual é o nome do orçamento? Eu vou chamar a isto muro 1. Qual a descrição que eu quero dar ao orçamento? Se eu quero criar diretoria própria ou não. Diretoria própria, basicamente o programa irá criar uma diretoria dentro da diretoria Arquimedes chamada muro 1. Isto para incluir todos os ficheiros da obra, neste caso do orçamento, dentro dessa diretoria, ou seja, vai-se criando várias diretorias. Isto era no caso de eu querer associar a este orçamento um banco de preços personalizado a este orçamento, ou seja, o programa sabe que abrindo este orçamento no número já está um banco de preços associado, nós, lá está, como tinha referido anteriormente, podemos ter vários bancos de preços, podem variar por região, por país, etc. Agora, dependerá muito da forma como criam o próprio orçamento, o próprio banco de preços. Esta opção que está aqui é se nós, porventura, na criação do orçamento, iríamos usar o gerador de preços ou não, e neste caso, se o gerador de preços é a reabilitação ou de obra nova, e depois, a partir daqui, qual o tipo de projeto, qual o modo de edição, qual os artigos de movimentação, os dados de projeto, etc. Ou seja, tudo dados que podem, então, criar no programa de forma a estipular qual é que é os dados de opção inicial que tem para este orçamento.
Pronto, neste caso temos então a obra nova, eu vou aceitar. Vou reescrever a mesmo fecheiro, tinha um fecheiro com o mesmo nome. Claro que o próprio programa, neste caso o Arquimedes, poderá, a qualquer altura, poderão criar uma estimativa orçamental e importar essa estimativa orçamental para o programa, para o orçamento neste caso. Eu não vou associar ou seja, não vou utilizar nenhum pré-dimensionador, ou seja, vou criar um orçamento de raiz. Neste caso vou colocar nenhum. A partir daqui, esta opção seria a opção para parametrizarmos o gerador de preços, ou seja, iríamos dizer ao gerador de preços quais é que são as características que eu tenho para a obra que vou orçamentar, neste caso a nível de superfície total construída, de piso tipo, número de piso acima da rasante, a acessibilidade à obra, topografia, tipo de mercado, edificação, localização, etc. Tudo isto são dados que podem ser escolhidos, dormindo sobre eles, ou então descrevendo aqui o número de piso, ou então a superfície total construída, porque o programa, neste caso o gerador de preços, vai adaptar os valores e os rendimentos consoante estas condições, por isso é que tinha referido que o gerador de preços é um banco de preços parametrizável, ou seja, é alterado à medida que nós vamos fazendo, ou vamos tomando aqui umas determinadas opções. Para saberem qual é que são as opções que devem escolher aqui, pronto, já sabem, clicando aqui no ponto de interrogação, tudo o que fica dentro de um quadro azul quer dizer que tem ajuda, e neste caso eu, para poder definir se é desníveis mínimos acentuados, acidentada ou muito acidentada, basta ver então quais são os critérios que estão estipulados pelo programa para poderem escolher em conformidade. Não é? Pronto, eu não vou alterar aqui nada, nem a nível de localização nem nada, vou aceitar assim como está, para este exemplo. Não vou querer criar a geração de árvore de capítulos, subcapítulos e secções, isto basicamente o programa iria-me criar um orçamento com todos os capítulos, subcapítulos e secções do gerador de preços. Todos esses capítulos e subcapítulos e secções vazios, pronto, para depois podermos importar algo diretamente do gerador de preços. Neste caso não fará. Não será proveitoso, logo então vamos retirar aqui o visto. Relativamente a copiar artigos gerador de preços também não vamos querer ter um assistente. E temos então o nosso orçamento a branco, ou seja, estamos no ambiente de trabalho, ainda não temos nada introduzido aqui no Arquimedes. Pronto, então o que vamos fazer, que tinha referido no início, será então a importação do fecheiro CSV. Ok? Pronto. Neste caso, por exemplo, o projetista teria-nos enviado aqui um mapa de quantidades. Pronto, isto está assim. Nós o que poderíamos fazer neste caso seria selecionar as linhas que tínhamos no fecheiro de Excel e basicamente fazer Ctrl+C e copiamos isto para a área de transferência de Windows. Dentro do Arquimedes, o que podemos fazer agora aqui seria vir aqui ao comando árvore, importar a partir de formato CSV, árvore de capítulos e a sua composição, aceitar, e vamos copiar da área de transferência do Windows. Pronto, faríamos aceitar. Não vou querer mostrar a lista de recursos que o programa importou, vou deixar estas opções que estão aqui por defeito à exceção deste, e a partir daqui temos a representação do esquema que o programa compreendeu do fecheiro CSV, neste caso o número de linhas e o número de colunas, ou qual a referência da coluna, e a partir daqui o que é que está referenciado cada um, por exemplo, o cardinal 1 será o capítulo, temos ali cardinal 1, e o cardinal 2 será o recurso, que então é os recursos que temos aqui. Ok? Isto tendo uma configuração diferente do fecheiro CSV, porque o fecheiro em Excel nós podemos ter as linhas e as colunas da forma como pretendermos. Não é? As quantidades podem estar num sítio, as unidades podem estar noutra, a descrição noutra coluna, etc, etc, etc. Claro que o programa tem uma configuração fixa. E aí nós o que teríamos que fazer, no caso ser um pouco diferente disto, seria dizer ao programa o que é cada um deles, para o programa poder então importar essa informação e colocar essa informação correta dentro do Arquimedes. Ok? Pronto, eu vou fazer aceitar. Não vou colocar aqui um nome de esquema, isto no caso, se eu quisesse repetir este esquema para outro tipo de obras em que tivesse o meu formato CSV
sempre com esta configuração. Não, desculpa aqui, não. E pronto, e temos então aqui a importação do que estava no CSV para o Arquimedes, ok? Como podem ver, coluna, código, unidade, resumo, etc. Tudo foi importado corretamente. Pronto, ou seja, após a importação vão ser estudados os custos diretos de execução dos trabalhos. Neste caso, vamos alterar aqui o tipo de representação que nós temos do nosso orçamento, ou seja, clicando duas vezes nesta linha aqui cor de laranja, vamos mudar disto de orçamento para estruturas de preços, ou seja, vamos ativar um tipo diferente de visualização, em que nós já podemos ver aqui quantidade, preço, custo, importância, quantidade de venda, preço de venda, importância de venda, quantidade de estudo, preço de estudo, custo de estudo, importância de estudo. Isto basicamente seria uma forma rápida de vermos praticamente 3 orçamentos ao mesmo tempo, ou seja, o orçamento, ou neste caso que só tem quantidades, importamos as quantidades do ficheiro CSV, mas relativamente ao projetista, por exemplo, o de estudo será relativamente ao construtor, ou seja, que é a adaptação que ele poderá fazer do orçamento do projetista para o orçamento mais correto, neste caso, do de estudo, e depois ter também a visualização do orçamento de venda. Ok? Pronto. O que se pretende agora será preencher os dados relativamente ao orçamento de estudo, que correspondem ao orçamento que a empresa faz internamente. E pronto, neste caso, nesta primeira fase, vai-se utilizar as quantidades que foram determinadas pelo projetista. Ou seja, neste caso, então, nós vamos copiar as quantidades de projeto para execução para, então, as colunas do preço de estudo. E para isso vamos usar aqui um comando, que será processo estruturas de preços, copiar estruturas de preços. Ou seja, basicamente vamos copiar as colunas do orçamento para as colunas do orçamento de estudo. Então temos aqui estrutura de preços do orçamento como origem e como destino estrutura de preços de estudo. Ok? Não vamos aplicar nenhum fator e vamos fazer aceitar. Ok? Então pronto. Houve uma cópia daqui da quantidade, veio então do projetista, para a quantidade de estudo, que será então a parte do trabalho que o construtor irá fazer. E vai aproveitar então esta informação. Claro que, pronto, completando o orçamento em si, nós neste caso só temos quantidades, isto depois teríamos que transformar em preços compostos, para podermos decompor o preço, para termos o preço por unidade e a partir daí vai ser automaticamente multiplicado pelas quantidades. No fim de termos o orçamento então estudado, nós podemos copiar isto para o orçamento de venda aplicando um capa. E vamos fazer isso um bocadinho mais para a frente. Pronto. Relativamente, ou para além dos trabalhos que foram importados, o que nós vamos fazer é vamos adicionar um trabalho novo. Ou seja, foi algo que não foi considerado pelo projetista, por exemplo, e então será necessário executá-lo e que será, por exemplo, a colocação de um tubo do Geodreno. Eu vou modificar novamente aqui o tipo de visualização deste orçamento. Ou seja, se clicarmos aqui e passarmos para fecho da proposta, então temos aqui só a visualização do nosso orçamento de estudo e do futuro orçamento de venda que ainda não está gerado. Mas de qualquer forma simplificamos a visualização, ou seja, para já fechamos o orçamento do projetista, ou que foi importado para, do projetista. Okay? Vamos trabalhar então só com o orçamento de estudo e com o orçamento de venda. Pronto. Sendo assim, para incluirmos o novo trabalho, ou seja, basicamente, neste exemplo, pretendia-se, por exemplo, subcontratar os trabalhos de movimento de terras, assim como os trabalhos de fornecimento e colocação de betão, à ciclofragem. E os trabalhos de colocação de tubo de geodreno é que serão realizados por pessoal próprio da empresa de construção. Ou seja, será um pouco mais esta temática que vou tomar aqui neste orçamento. Ou seja, o movimento de terras, uma parte do armado será subempreitada e a colocação de tubos de geodreno, então,
será executado pela própria empresa. Pronto. Para criarmos então um capítulo novo. Nós temos o capítulo 1, temos o capítulo 2. Nesta linha de inserção, bastará-nos escrever aqui, vou colocar 3, fazer Enter. O programa cria um capítulo que eu vou chamar drenagens. Ok? E quer dizer que neste momento, tendo este capítulo com um mais, quer dizer que clicando 2 vezes, ele desdobra-se, que é como está aqui. Ou seja, o nosso capítulo 2, botão armado, está desdobrado e podemos ver então aqui estes artigos todos estão aqui dentro. Dentro do capítulo 3 é que eu vou então colocar o trabalho de fornecimento e execução de tubo de geodrene. Neste caso, se eu clicar 2 vezes nesta linha de inserção, estão a ver que as cores são diferentes, ou seja, isto é uma linha de inserção de capítulo, isto é uma linha de inserção já de subcapítulo, ou preço composto, ou preço simples. Se clicarmos então 2 vezes aqui, não vamos utilizar o gerador de preços para fazer uma importação de um trabalho, de um preço composto, mas vou criar sim um novo recurso. Este novo recurso não será um subcapítulo. Se eu quisesse fazer um subcapítulo 3.1, podia fazer, depois tinha o subcapítulo 3.2, 3.3 e dentro desses subcapítulos colocar os preços compostos, mas não. Vou fazer logo um preço composto diretamente dentro do capítulo de drenagens. Neste caso, iríamos colocar aqui então o código deste trabalho, ou seja, primeiro será 3.1, a unidade será metro e o resumo do trabalho, fornecimento e colocação de tubo geodrene. Ok? Pronto. E vamos fazer aceitar. Estando isto como artigo com composição, o programa pergunta-me, escolheu por criar um recurso composto. Pode optar por definir agora a sua composição. Eu vou dizer que não. Não quero fazer agora a composição deste preço composto. Ou seja, surge então o ícone de preço composto, com um símbolozinho a mais, que, clicando 2 vezes, desdobra-se e temos ali a linha então de inserção, com a linha em cima já cinzento, quer dizer que é uma linha de inserção de preços simples ou preços compostos, ou seja, uma linha de inserção para a composição deste preço composto, fornecimento e colocação de tubos geodrene. Ou seja, clicando 2 vezes nesta linha de inserção, dentro de 3.1, não vou localizar nenhum preço, mas vou criar sim um novo e tenho agora aqui outras opções. Ou seja, poderia ter a hipótese de criar outro auxiliar com composição, ou seja, um preço composto dentro do preço composto, não será o caso. Vou criar um preço simples de mão de obra, com o código, por exemplo, MO.001, unidade, neste caso será a hora, o preço de estudo. Atenção que o preço corresponderia ao orçamento do projetista. Mas neste momento estamos nestas colunas de orçamento de estudo, logo será o preço de estudo. O preço de estudo será 8,5 euros a hora e o resumo é oficial. Iremos fazer aceitar. Temos então aqui um capacete. Primeiro o preço simples dentro deste preço composto. Clicamos 2 vezes novamente nesta linha de inserção. Criávamos um novo recurso. Outro recurso de mão de obra. Código MO002. Unidade hora também. Preço de estudo 6,5. E o resumo servente. Aceitar. Iríamos criar então um terceiro preço composto, um terceiro preço simples, de material de código MT.001, unidade metro, com o preço de estudo ou com o custo, preço de 5,6. Ok? Aceitar. Pronto. Falta aqui tubo geodrene. A composição deste trabalho estará feita, ou seja, temos um oficial, um servente e o tubo geodrene. Para termos um custo deste trabalho, okay, um custo por metro deste trabalho, falta-me colocar as quantidades de cada um, ou seja, quando digo quantidades, neste caso será o rendimento de cada um destes preços simples. Pronto. Neste caso, o oficial necessitaria
de 0,025 horas para fazer 1 metro de colocação de tubo geodrémico. Okay? Então a filosofia será esta, ou seja, 0,025. O servente também a mesma coisa, 0,025. E quantos metros de tubo geodrémico necessito para fazer 1 metro de colocação de tubo geodrémico? Iremos colocar 1. Pronto. Então temos este valor multiplicado por este, este por este, este por este. Temos aqui os valores, somando tudo, temos então o valor por metro deste preço composto. Ok? Então a criação de preços compostos no próprio programa, algo que, exatamente como neste caso, estaremos a criar de raiz, será sempre assim. Não é complexo. Pronto. Então, foi importado esta parte do Excel, do fecheiro Excel, e foi criado um capítulo novo e foi criado um preço composto novo. Pronto. Eu vou abrir então, vou fechar esta obra aqui. Vou descompactar aqui outra obra, já com este exemplo um bocadinho mais à frente. Nesta segunda obra já foram então determinados os custos diretos. Basicamente o que nós temos é exatamente o que nós tínhamos anteriormente. A única diferença foi que foi já considerado ou foi também já criado para cada um destes preços que estavam importados diretos, ou seja, estavam com preços simples. Foi criada então a sua composição e foi considerado aqui. Nós tendo um preço simples, ou seja, se recordam anteriormente tínhamos isto tudo com preço simples, com este símbolo aqui, e para transformar este preço simples num preço composto basta-me clicar no botão direito do rato aqui. E, aliás, aqui, neste já não estará, mas seria aqui converter artigo simples em artigo com composição e a partir daí iríamos alterar este preço simples para uma destas hipóteses de preço composto. Okay? Pronto. Eu vou alterar aqui um pouco a visualização que nós temos aqui. Eu não vou pôr orçamento, mas vou pôr fecho da proposta. E no fecho da proposta já vemos que, para além do custo de cada, ou seja, incluindo ou criando o custo de cada um deles, nós já começamos a ter uma importância de estudo, ou seja, já temos as medições que foram importadas do fecheiro CSV, multiplicado pelo preço pelo preço unitário de cada um destes preços compostos, somando isto tudo, temos então já o valor do orçamento. Relativamente a custos indiretos, ou seja, os custos necessários para a execução da obra, mas que não podem fazer parte do custo de nenhum artigo e que normalmente então se dilui por todo o orçamento, nós poderemos considerar isso no programa. Se formos aqui mostrar configuração, percentagens, nós temos ali então um valor de custos indiretos de estudo. Eu posso manualmente chegar aqui e colocar o valor que pretendo, 2, 3, 4, o valor pronto, que for considerado. Ou então, nós podemos usar estas opções que temos aqui, que é, por exemplo, calcular, em que nós vamos criando várias linhas, discriminando os tais custos indiretos. Ou seja, por exemplo, nós temos aqui unidade mês, diretor de obra, esta execução iria, vamos estimar que duraria 2 meses, então temos 2 meses e o preço por mês para o diretor de obra são 300 euros. Tínhamos também por unidade, ou seja, um aluguer de sanitário por 2 meses, quantidade, neste caso 1, que é o aluguer por 2 meses, o preço 200, e tudo o resto que eu quisesse considerar, telemóveis, gasolina, estaleiro, etc, etc, etc. Ou seja, poderia-se criar todos estes custos aqui e colocar a quantidade para aquilo que estamos a estimar a nível de meses, por exemplo, ou semanas, seja o que for, e a partir daí o programa, relativamente ao total orçamentado, vai calcular automaticamente aqui os custos indiretos e vai aplicá-los em todo o orçamento. Okay? Ou seja, vai ampliar o valor por 1,27%. Okay?
Pronto, eu vou aqui cancelar. Relativamente, às quantidades que nós temos aqui para o fornecimento e colocação de tubo geodrénio. Pronto, já vimos que daria para importar. Poderia também digitar a medição, ou seja, se eu tivesse medido num outro programa qualquer, ou me tivesse entregue agora numa tabela que me dizia que são 200 metros de tubo geodrénio, vamos chegar aqui, colocar 200, ou então usar outras opções que o programa tem, por exemplo, as subtabelas de medição e as medições sobre o DXF. Por exemplo, eu posicionando aqui na coluna quantidade, estão a ver que estas opções aqui, ou esta janela aqui, vai se modificando à medida que nós vamos clicando em cada uma destas opções. Na coluna quantidade de estudo, permite-me criar uma subtabela de medição. Clicando aqui na subtabela de medição, fazia aqui uma subtabela de medição standard, por exemplo. Dentro do programa temos vários tipos de modelos de subtabela, áreas, etc., volumes, enfim, para todas as hipóteses. E neste caso, posicionaria-me aqui na coluna comprimento. Podíamos até já aqui escrever aqui comprimento de tubo, que é a medição que vamos fazer será medição de comprimento do tubo. Posicionaria-me então aqui na coluna comprimento e iria então aqui à medição sobre DXF da WG. Okay? Eu já tenho aqui uma planta importada, uma planta de CAD. De qualquer forma, para importarem ficheiros de CAD no programa, seria virem aqui este símbolozinho que está aqui, máscara DXF da WG, fazerem aqui mais, fazerem mais novamente, e a partir daqui ir pelo explorador do Windows até à diretoria onde tinham o ficheiro. Fazer aceitar, 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 até voltarem ao ambiente de trabalho do programa. Pronto. Neste caso, temos então aqui o desenho do tubo, e o que eu irei fazer é uma medição disto. Dentro do programa temos várias hipóteses de medição. Nós podemos fazer uma contagem, portanto, contar número de portas, número de janelas, comprimentos lineares, comprimentos poligonais, comprimentos de perímetro circular, superfície retangular, superfície poligonal, superfície circular, superfície vertical, no caso de querer medir com este comando paredes, áreas de paredes e volumes de planta poligonal. Neste caso que eu vou fazer vai ser um comprimento poligonal. Nós a partir daqui agora podemos fazer zoom, modificar o desenho, como se estivéssemos a trabalhar no CAD, e clicando no F3, ou neste símbolozinho que está aqui, nós podemos medir, ou seja, podemos ativar as capturas à máscara, neste caso vou capturar interseções, e passando o cursor por cima de cada uma destas interseções, o programa vai-me capturar, o que me permite fazer uma medição muito correta, porque basta-me clicar, então, nas interseções das linhas do fecheiro de CAD, que tenho então uma medição perfeitamente real. Pronto. Ou seja, vou clicando por aqui, até chegar aqui, quando chega este último nó, clico no botão direito do rato, temos então 94,872 metros, posso fechar esta janela e a minha medição estará aqui, ok? Ou seja, relativamente à colocação do geodrénio, então tínhamos 94,872 metros. A medição sobre o DXF é algo prático no programa e de certa forma vai-nos impedir de criar criar erros, tudo bem, mas será mais impedir esquecimentos, porque se eu tivesse aqui várias medidas, basta-me clicar em cada uma das medidas que o programa mostra-me o que é que foi medido a qualquer altura. Por isso, no caso de eu estar a medir pavimentos, por exemplo, eu posso ver bem se me esqueci de medir uma cozinha ou medir um quarto, ou seja lá o que for, porque isso fica gravado na própria medição, bastante clicar 2 vezes nela para ativarmos e voltarmos novamente à medição sobre o DXF. Pronto, esta parte está feita. Pronto, relativamente ao texto da proposta, como tínhamos visto ou como tinha falado anteriormente, isto a nível de quantidades e de preços estará tudo definido, ou seja, o orçamento deste trabalho será 63.816 euros. Eu agora vou querer então dar uma margem, vou introduzir uma margem neste orçamento de estudo. Pronto, este coeficiente
que eu vou colocar, o K, vai ser, por exemplo, 18%, traduz a margem de lucro, a amortização dos custos de estrutura, o risco, o esperado, outros fatores, etc. Para isso, será repetir aqui um pouco um processo, ou seja, nós vamos aqui a processos, estruturas de preços, copiar estruturas de preços. A partir de agora, as opções que vamos escolher será, eu vou copiar a partir da estrutura de preços de estudo, ok? Para a estrutura de preços de venda. E neste caso, como eu quero dar um capa de 18%, será 1.18. Iria então colocar para cada um, podemos dar capas diferentes para cada opção que está aqui, mão de obra, maquinaria, material e assim classificar. Eu vou aplicar a todos eles 1.18. Ok? E faço aceitar. A partir daqui tenho o meu orçamento de venda. Ok? Ampliado então dos tais 18% arredondado. Então, passamos de 63 mil para 75 mil. Pronto. Relativamente ao plano de trabalhos, este plano de trabalho já está criado nesta obra. De qualquer forma, se formos então aqui ao diagrama de tempos de atividades, temos então o plano de atividades, o plano de trabalhos criado no programa. Isto, enfim, nós a qualquer altura podemos modificar os tempos de cada trabalho, clicando no botão direito do rato, na informação de tarefa. Temos sempre que dizer ao programa qual é que é a data de início e a data de fim. Isso terá que ser feito. De qualquer forma, nós podemos ver que cada atividade está vinculada ao seu nível, relativamente ao orçamento. Ou seja, se eu clicar no botão direito do rato, aqui no movimento de terras, formos aqui à vinculação de tarefa com o centro de estudo, eu posso ver que está vinculado então efetivamente ao movimento de terras. Isto significa que qualquer alteração que eu faça ao orçamento, esta pode ser refletida de imediato no plano de trabalhos. Portanto, encontram-se vinculados a cada um destes trabalhos. Pronto, a partir daqui, o programa poderá nos gerar então o plano de pagamento, que é o que nós estamos a ver aqui em baixo. Ele faz isso de forma automática, bastante clicar nesta opção que está aqui. E também podemos ver o gráfico do programa financeiro, podendo aceitar, temos então o valor em porcentagem, os meses, etc. E o parcial e o acumulado deste plano de trabalhos. Okay? Pronto. Ou seja, agora falando aqui um bocadinho, assim, após a adjudicação da obra, pode ser realizado o reorçamento da mesma, ou seja, não é mais do que um novo orçamento realizado após a empresa saber que efetivamente realizará a obra. Na parte dos casos, a proposta é realizada por um período de tempo curto, que não permite aprofundar o estudo da obra. Após a adjudicação da obra, a empresa adquire capacidade negocial junto dos fornecedores, isto, neste exemplo, hipoteticamente, e subempreiteiros também, e poderá assim estudar com mais detalhe a obra e os métodos de trabalho que utilizará. O reorçamento corresponde assim a uma nova análise de custo de produção, apresentado no orçamento de estudo. Pronto. Após a reorçamentação, poderá ser necessário atualizar o plano de trabalhos, os respectivos cronogramas. Isso é simples, ou seja, para isso bastaríamos vir aqui e podemos duplicar este plano de trabalhos, se bem que depois até de o fazer nós podemos atualizar as tarefas para a reorçamentação deste trabalho. Pronto. Relativamente à execução da obra, ou seja, o Arquimedes pode ser utilizado também para o acompanhamento da obra, utilizando várias funções que o programa tem. Vamos abordar aqui as mais comuns que temos no programa. Eu vou fazer então, vou abrir aqui outra obra. Três. Esta apresentação que temos aqui, neste momento, é a apresentação e poderíamos colocar de controle de obra. Enfim, é semelhante ao que está configurado. Podem ter sempre uma apresentação que pretenderem. E a partir daqui vão ser criados contratos com fornecedores. Ou seja, eu para criar um contrato com o fornecedor, eu preciso de ter criado já no programa
esses fornecedores, eles têm que estar criados no programa. Ou seja, se nós formos aqui a controle de obra, contas, fornecedores, vamos por aqui, temos então, que eu estava-me a perguntar isto porque eu estou com várias obras abertas ao mesmo tempo. Temos aqui os fornecedores. Nós efetivamente temos que criar estes fornecedores, mas podem ser exportados para o programa e a qualquer altura podem ser importados. Enfim, fica criado e guardado no próprio programa, mas temos que efetivamente ir criando ou ter criado os nomes dos fornecedores, o contacto, a morada, etc. Tudo. No caso, queria fazer pedidos depois. Vou só fazer aqui uma coisa. Vou fechar aqui a obra Morandas. Pronto, a partir daqui, o que eu irei fazer então vai ser um contrato para o movimento de terras. Como podem ver, eu vou selecionar este comando que está aqui. Temos então aqui outras opções. Eu vou clicar aqui em contratos. Okay? Não existe nenhum centro de custo, nenhum contrato de compra. Vou criar um contrato com antecipação direta. Faço sim. Isto será relativamente ao fornecedor de terraplanagens Cunha. Estamos a falar de movimento de terras. Faço aceitar. Será um tipo de contrato de subempreitada. Okay? Será um tipo de contrato de subempreitada. E a partir daqui vamos criar. Vou-lhe dar um nome. Vou pôr aqui subempreitada de movimento de terras. E faço aceitar. Ok? Pronto. Surgem estas duas janelas. Fornecimentos do contrato. Eu vou importar. Ou seja, vamos clicar aqui no mais. E vou contratar estes dois trabalhos. Ok? Que são os dois que estão ali dentro. Por isso é que escolhi aquela opção que estava. Contratar. E faríamos aceitar. Eu poderia, porventura, porque isto está, estamos a fazer aqui, estamos a registrar no programa um contrato, eu tinha isto estimado 3,5, pronto, e efetivamente posso, a qualquer altura, modificar este valor que está aqui, para um valor que foi, efetivamente, real, ou seja, em vez de ser 3,5, neste caso seria 3,75. E agora sim aceitar. Pronto. E desta forma, eu crio um contrato para este trabalho. Okay? Faria novamente aceitar e passando o cursor aqui por cima para o programa atualizar estas colunas, estas linhas, fica então aquele símbolozinho que está ali e registado então o contrato que temos com este fornecedor. Neste caso, com este subempreiteiro. Fechando aqui esta obra e vindo aqui novamente abrir outra obra. Vou abrir aqui a obra. A primeira uma obra nova, 4. Assim é tudo. O que foi feito para esta obra seria, à exceção deste trabalho de drenagem, que era o que eu já tinha referido, que iria ser executado pela própria empresa, pelo próprio construtor, todos estes trabalhos que estão aqui têm então um contrato de subempreitada que foram colocados no programa ou foram registrados no programa exatamente da mesma forma que mostrei anteriormente em cima. Ou seja, selecionamos qual é que é o capítulo em que nós queremos gerar um contrato e clicamos ali no contrato e vamos registrando. Okay? Pronto, agora, há aqui uma situação é que se formos aqui a controle de obra, gestão de compras, contratos da obra, estão aqui registrados os contratos da obra todos. Aliás, sim, se formos este comando, temos uma hipótese rápida de podermos ver quais é que são os contratos que já estão registados no programa. Como podemos ver, estão estes três, 2 sobre empreitada e um contrato relativo, neste caso será ao botão, ao pedido de botão. Mas há aqui outra opção, que é controle de obra, gestão de compras, comparativos de compras. Eu gostaria de mostrar isto porque, relativamente a botões, foi criado um comparativo. Ou seja, como nós tínhamos 3 fornecedores de botão e, enfim, antes, com o pedido de oferta, foi praticamente gerado e enviado para os fornecedores, foi registado então aqui no programa um comparativo em que podemos ver para 3 fornecedores e no final até se optou por usar o botões por grava. Temos então os valores que estariam, que nos foram fornecidos de cada fornecedor. Okay?
Este seria central preto, este seria aqui botões federal, este aqui lagarta botões. Ou seja, nós para além no programa, para além de registarmos os contratos, podemos fazer também um contrato e registrar também um comparativo de preços, ok? Que é o que nós temos no caso do botão. E pronto, porventura, escolheu-se este que está aqui, de exemplo. Pronto. Relativamente a autos de medição. Não. Se formos aqui a medições autos, nós temos aqui a janela de medições autos. Neste exemplo, os autos já foram registados. De qualquer forma, eu passo a explicar. Quando eu me posiciono aqui sobre o capítulo Movimento de Terras, temos ali a quantidade de parcial. A quantidade é a quantidade que foi medida no orçamento. A quantidade acumulada é aquilo que nós vamos fechando no próprio auto. Por exemplo, nós, nesta coluna que está aqui, eu poderia registar o valor que foi executado num determinado mês. Neste caso, isto será sequencial. Vamos encerrando o auto número 1, o auto número 2. Neste exemplo, estaríamos no auto número 3. Isto basicamente seria a introdução do valor executado nesse mesmo mês. Ou, se pretender, nós também temos este comando, que é o auto capítulo por porcentagem de execução. Porcentagem de medição, digo. Em que eu poderia dizer que, relativamente ao movimento de terras, relativamente à escavação para a implementação do muro de suporte, foi executado 50%, 20%, 75%. Podemos colocar isto por porcentagens também. E a partir daí, com o comando, vamos sempre a autos, encerrar autos e vamos encerrando os autos à medida que formos registando mês a mês. Nós aqui não vamos ter cuidado. Registando o programa, vai logo referenciando a mais. O mesmo acontece nestes trabalhos que estão aqui. Temos trabalhos que estão registados a mais, o programa automaticamente separa e a partir daí, se formos aqui às listagens, e virmos, por exemplo, autos de medição 3, por exemplo, vamos ver aqui o auto número 2, ok? Temos então a análise dos autos, claro que aqui está agora tudo a 0%, dependendo, porque enfim, estaríamos no terceiro mês, então foram registados, já foram fechados vários autos e a quantidade já foi registada toda como tudo executado. Se não, poderíamos ver então qual é que é o parcial, o acumulado, ou ainda está pendente, etc, etc, etc. E também haveria outras hipóteses, como por exemplo, autotrabalhos a mais, autotrabalhos a menos, autos a subempreiteiro, por exemplo, vamos por aqui para a terraplanagens Cunha, para o auto número 1, poderíamos aceitar e tínhamos então o auto de medição do que foi executado pelo subempreiteiro das terraplanagens. Outra situação que queria mostrar. Nós um bocadinho atrás tínhamos feito, ou seja, aplicado um capa do orçamento de estudo para o orçamento de venda a qualquer altura e no programa tem múltiplas listagens que podem usar, ou seja, se fôssemos aqui orçamento, temos orçamento de venda. Se eu seleciono orçamento de venda, vou deixar estas opções que estão aqui por defeito. Se pretendesse, podia apresentar a medição detalhada, no caso de ter criado várias tabelas de medição, e faria aceitar. E temos então aqui o nosso orçamento de venda listado, já com o valor final teríamos chegado, né, de 73.517. Podemos também tirar o orçamento de estudo, que seria então o orçamento que tínhamos anteriormente, mas com isto tudo especificado. Pronto, depois, no programa, neste caso ainda na parte do controle da obra, e agora fechando aqui os dados, haveria, enfim, mais opções que poderiam fazer, ou seja, podiam ser lançados pedidos ou notas de encomenda. Podiam ser criadas guias, faturas, isso, enfim, permitiria fazer um controle destes documentos em termos das quantidades.
podem ser também registados os pagamentos das faturas dos fornecedores, estabelecendo assim o estado de contas com os fornecedores. Isso depois serão tudo opções que tem no próprio programa, ou aqui nos ícones rápidos, ou então aqui controle de obras, gestão de compras e edição de documentos. Vão criando sempre aqui para fazer um pedido. Enfim, seria bastante simples, em todo semelhante à edição de contratos ou à criação dos contratos. Fazemos aqui um pedido, iria especificar qual é que era o fornecedor que eu iria fazer esse pedido, criaria um novo elemento, daria o código que pretendesse, colocaria a descrição, iria dizer então se era um pedido efetivo, se era um pedido de oferta, e a partir daqui poderia importar fornecimentos e iria selecionar então o que é que eu iria querer pedir de pedido de oferta para, neste caso, o fornecedor de terraplanagens Cunha. Isto seria, portanto, selecionar o que fosse pretendido. Se eu não quisesse o botão, colocaria o botão, faria aceitar e iríamos criar então o pedido com estes dados. Todas estas informações, ou seja, porque, enfim, eu ao criar uma guia posso depois importar o pedido, para criar uma fatura posso importar a guia, etc. Isto depois é um trabalho sequencial, enfim, que é interessante porque não nos permite, ou seja, permite-nos poupar tempo, porque não necessitamos estar a duplicar e triplicar a mesma informação, podemos estar a importar umas informações dos outros, e isto depois ficaria tudo registado aqui na agenda da obra, enfim, tudo que fôssemos criado, neste caso está aqui tudo que eu criei, tudo que fosse criado aqui. Pronto. Assim, de uma forma geral, estou a terminar este exemplo.